E vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, Romanos 5, de 12 a 21. Diz assim as Santas Escrituras: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos ler agora a partir do verso número 18 até o 21, que diz assim: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero destacar esses versos, principalmente o 18, o 19 e o 20. E o tema da nossa exposição nesta noite está no verso 18, a graça sobre todos os homens. Curva a sua cabeça. Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para ministrar a Tua palavra. Que Tu nos dês o que for necessário para podermos expressá-la de acordo com a Tua vontade. Nos abençoa neste tema tão difícil, para que Tu nos ilumine, a fim de que possamos passar a Tua palavra para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero destacar os versos 18, 19 e 21. No verso de número 18, eu destaco o juízo sobre todos os homens, essa frase. No verso 19, muitos se tornarão justos. E o último, no verso 21, justiça para a vida eterna. Preste bem atenção, amados, nós estamos fazendo a exposição deste livro de Romanos, já estamos nesse texto, capítulo 5, encerrando o capítulo 5, e trazendo para vocês, irmãos, conhecimentos das Escrituras Sagradas que muito, amado, nos fortalece, nos ajuda a compreender. Meus irmãos, o primeiro mandamento de Deus para o homem, irmãos, se estende a todos, porque todos foram condenados por causa do primeiro mandamento. Qual foi o primeiro mandamento? Deus disse a Adão, que dela não comesse, porque se comesse, morreria. Então, esse foi o mandamento, o primeiro mandamento das Escrituras Sagradas. Então, amados, todos foram condenados à morte eterna porque o homem desobedeceu ao primeiro mandamento de Deus. Mas esse Deus é tão bom que mesmo depois disto, Deus procurou um meio, um recurso para trazer o homem de volta, para redimir o homem do erro que ele cometeu, não só com ele, mas com todos os seus descendentes. O pecado de Adão com Deus, quando Deus disse a ele diretamente, e então todos os seus segmentos pecaram como Adão pecou. Vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso 19 fala sobre muitos se tornarão justos. Quem são esses? Todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, mas muitos que creem em Deus, terão
revista a sua pena e pela fé eles vão crer em Deus e Deus então vai perdoá-lo, né? Meus irmãos, a promessa foi dada a todas as gerações que passaram antes de Jesus. Todos tiveram a promessa de Deus, que viria do homem. Jesus veio homem, e do homem para homem, vinha um homem que, assim como Adão desobedeceu, aquele não desobedeceria a Deus. E esse repararia o erro do homem quando ele viesse. Então, a promessa do Jesus Cristo, do homem, amados, para todas as dispensações, irmãos, seria, amado, o modo pelo qual o homem iria encontrar a salvação. Vamos ver o verso número 21. Justiça, amados, justiça, meus queridos, para a vida eterna. Meus irmãos, Deus colocou o homem no mundo que acabara de criar, o mundo e também o homem, para que o homem fosse governador de tudo, de todas as coisas, e vivesse aqui na terra, criado por Deus para sempre. Foi isso que Deus fez, né? Mas o homem não passou na prova, não passou no Enem de Deus, né? E aí ele pecou, errou, né? E ele então foi banido do paraíso, né? Jogado para fora, amado, e o homem então passou a arcar com as consequências da sua desobediência, do pecado, amados, né? Meus irmãos, a vinda de Jesus ao mundo foi para resgatar o homem, em outras palavras, para fazer a redenção do homem, né? Para que o homem tivesse uma oportunidade. Jesus foi esse instrumento de justiça de Deus. Jesus é o Evangelho das boas novas, né? Para o homem crer e ser redimido. O verso número 18 diz: a graça sobre todos os homens. Irmãos, que coisa fantástica, a graça de Deus sobre todos os homens. Quem crê é agraciado, né? Vamos em primeiro lugar para o verso número 18, o juízo sobre todos os homens. O juízo sobre todos os homens, porque em Adão todos foram condenados, mas a promessa de Jesus, né, vem a palavra de Deus para todos os homens. Quem crê, né, vai ser redimido. Amados, numa primeira premissa, né, do juízo de Deus, irmãos, sobre todos os homens, amados, que descenderam do primeiro homem chamado Adão, irmãos, eles foram condenados, nada pode ser contestado, porque o homem errou e ele assumiu o seu erro, né? E aconteceu rapidamente a justiça de Deus. Imediatamente ele morreu espiritualmente, afastado de Deus, jogado para fora do paraíso, né? E consequentemente o homem vai morrer fisicamente. O homem perdeu a vida eterna, né? Amados, infelizmente. Numa segunda premissa, amados, o próprio Deus foi quem fez o quê? Veio ao homem, dá a ele uma oportunidade, dá a ele um recurso que o livraria daquela situação tão difícil, amados, né? Que foi executado contra o homem. Então Deus deu essa oportunidade, né? O homem pecador, condenado à morte, recebe, amado, a chance de restauração, amados, né? Bastando apenas que ele cresça em quem? Na promessa do Filho deles mesmo. Jesus veio homem. Enquanto o homem, Adão, era um homem natural, só natural, 100%, Jesus era o quê? Natural, 50%, nascido de uma mulher humana e nascido de Deus pelo Espírito Santo. Ele era natural e sobrenatural. Então, ele veio para resgatar o homem, para restaurar o homem. Meus irmãos, a situação do homem, amado, foi sempre negativa, irmãos. Ele teve a chance que Deus deu,
né? Para que ele pudesse seguir o caminho diferente do dele, do que ele tomou de posição. E o homem não cuidou da sua descendência. Dentro de casa, o seu filho matou o outro. Por aí começou, né? Veja que até Noé, a humanidade toda estava perdida, total. Só salvou quem? Do dilúvio, né? O casal e seus 3 filhos e sua nora. Não fez o dever de casa o homem, mesmo tendo a chance de recuperação. Já pensou? Se o homem tem se esforçado, cuidar da família, criar uma boa família, diante de Deus, Deus teria se agradado do homem. Teria se agradado do homem. Ele viria imediatamente. Mas demorou quantos anos? Até Jesus vir. Passou outras gerações. Passou a geração de Noé, a geração de Moisés. Lembra o sofrimento do povo, né? E tantos outros irmãos sofreram a vida inteira, mas tudo por causa do afastamento, do pecado diante de Deus. Meus irmãos, o homem não serviu a Deus como ele deveria servir, amado, né? Ele não serviu como ele deveria servir, né? E não, amado, adorou por seu poder, amado, né? Sobre todas as coisas. O homem desconheceu isso, né? O homem não agiu em relação a Deus, que pediu a ele: creia e muda a sua vida, que você vai ter chance. Mas o homem, irmão, não acreditou, amado, no Criador, amado. E a sua descendência, irmãos, que esperava a promessa, o Filho de Deus, descambou e desobedeceu a Deus, irmãos, né? Esta é, amado, a situação do homem no pecado, inclinado para o pecado, né? Meus irmãos, o homem descendente de Adão, amado, ele jamais sob o pecado e destinado para a morte, amado, eterna, não é? Todos os que nasceram de Adão foram destinados, todos, para a morte eterna, condenados à morte, irmão, né? Não havendo uma fórmula humana que pudesse resolver o problema do homem. Olha que a forma humana que aconteceu foi 50% de Jesus para salvar o homem, né? O homem 100% falhou diante de Deus, o homem natural. Por quê, amado? Porque o pecado do primeiro homem trouxe as duras consequências, irmãos, e fim triste que nós estamos vendo. Hoje, Mossoró celebra 200 mortes por arma de fogo e arma branca. Hoje, de 98, 198 morreu mais 2. Meus irmãos, em segundo lugar, vamos ver aqui o verso 19. Muitos se tornarão justos. Irmãos, muitos foram justos até a vinda de Jesus. Escapou quem? Noé e a família, né? Depois conseguiu de novo. Depois saiu para a terra do Egito, sofreram o pão que dava almoçou, depois voltou para a terra de Canaã e continuaram fazendo besteiras. E vieram de novo, amados, os babilônios, e então levaram Israel cativo para a Babilônia para sofrer o pão que dava almoçou. Por causa de quê? Jeremias dizia, Ezequiel dizia nesse tempo, por causa do povo que desobedeceu a Deus. Porque o povo exercitava o seu ser humano e não agradava ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, Jesus Cristo veio, amado, de Deus, né? E ele nasceu de forma humana, ele exercitou a natureza humana, irmão, nascido conforme a promessa que Deus fez ao homem chamado Adão. Adão era, assim, uma figura de Cristo, porque foi a ele que ele deu a salvação, foi ao homem que ele ofereceu a recuperação, a restauração. Ele disse assim, a redenção vai acontecer, a promessa virá,
de vocês virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e vocês serão livrados. Não é? Meus irmãos, a descendência, amado, a descendência de Adão, ele vivia, amado, para a condenação eterna e não se preocupava em ser libertado, irmãos. Ele não cuidou da redenção, não cuidou do filho da promessa, amados irmãos, né? Então, o segundo homem, o primeiro homem quem foi? Adão. O segundo homem quem foi? O segundo Adão quem foi? Foi Cristo, foi Jesus Cristo, amado, né? E Jesus Cristo vem e chama para si, amados, em seu nome, e todos que creem se tornarão salvos, libertados, irmãos, perdoados, amados, para poder viver uma vida nova. O perdoado passa a viver uma vida nova. É isso, amados, né? Meus irmãos, os que creem em Jesus Cristo foram justificados por Jesus, né? Para vencer, amado, e participar do grande tribunal como participante. E lá só ouvir a voz do Senhor: vinde para mim, bendito meu Pai, que vocês foram perdoados, que vocês foram recebidos, né? Irmãos, e todo crente no tribunal de lá do Senhor haverá, amados, de ser chamado por Deus para gozar o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Amado, o processo para o homem virar uma nova criatura, irmãos, e pertencer à igreja de Jesus Cristo, irmãos, chamado de corpo de Cristo, amados, né? Que representa agora a nação do segundo homem. Quem é o segundo homem? Quem é o segundo Adão? É Jesus Cristo. Então, quem creu nele passou a ser da nação cristã, da nação de Cristo, irmãos, para poder viver aqui nesta vida pensando no céu. Não está pensando mais na condenação, no inferno. Isso foi perdoado. Graças a Deus, irmãos, né? E agora ele pode viver a partir desta vida, desfrutar aqui a vida de esperança e de fé, sabendo que a nossa vida pertence a Deus, né? É isso que e principalmente, irmãos, nos possibilita, nos credencia para ser herdeiro de Deus, herdeiro da glória de Deus. Isso é fantástico, né? Amados, uma explicação clara sobre o texto, o contexto dos versos anteriores, em especial o verso 18, o anterior, o verso 19, que diz assim: veio o juízo, né, sobre todos os homens para a condenação. Então, essa aí é para todos, não há escapatória. Agora, só, aí vamos aqui, né, aí vamos mais para frente aqui. Fica claro que todos foram alcançados pelo pecado desde o primeiro homem. Toda a geração de Adão é do pecado e foi condenada. Aí, amado, veio o quê? O segundo homem. E ele trouxe o quê? A graça. Quem cresce na vida dele já era salvo. Imagine quando ele veio, que ele trouxe a graça de Deus, que ele trouxe a salvação, que diz lá: quem crê será salvo. Isso é a nossa grande alegria. E o verso 18 diz: veio a graça sobre todos os homens para a justificação. A graça aqui, que veio para todos os homens, né, numa forma de uma expressão, né, forte, diz que veio para todos os homens. Quem crê, de todos os homens, quem crê será salvo. É o que diz, é o que nós entendemos sobre esse texto, irmão, né? Então, como podemos mostrar, amado, nos dois homens, o primeiro e segundo Adão, amados. O primeiro Adão é a nação de quê? Do pecado e da condenação eterna. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. O segundo Adão é a nação do perdão e da graça. Então só existem as duas nações no mundo: a nação do homem, que é todos, quer seja judeus, quer seja gentios, e a nação de Jesus, da graça e do perdão, é o que? É de todos que crerem, judeus ou gentios, todos terão oportunidade de ser salvos. Em terceiro e último lugar, irmãos, vejamos aí o verso 21, que diz assim: justiça para a vida eterna. Meus irmãos, à luz deste texto aqui, irmãos, a nação do pecado de Adão
e da condenação eterna, irmãos, e a nação do perdão e da graça, irmão, da vida eterna, meus amados, vejamos em primeiro lugar a nação do pecado e da condenação eterna, irmão. Tem como cabeça quem? O primeiro homem, que é chamado de cabeça federal. Ele é o cabeça. Quem pecou primeiro foi a mulher, mas só depois é que a ficha caiu quando ele pecou. Mas podia ter pecado sem nenhum problema, sem problema. Mas ele não podia pecar, né? Amados, no primeiro julgamento, foi que Jesus disse, foi que Deus disse, Gênesis 2,17, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comas, porque ninguém comeu morrerá. Foi o primeiro julgamento. Não é o primeiro julgamento. Condenou então o homem que desobedeceu, amados, e a sua linhagem, todos dele foram condenados. Não é? O homem recebeu, amados, o que eu falei antes, um recurso de Deus. Esse homem condenado recebeu um recurso de Deus, uma promessa para ele poder se livrar disso. E a promessa está em Gênesis 3, verso de número 15, que diz o quê? Porém, Adão e Eva, porém, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, né? Entre tua descendência e o seu descendência, este te ferirá a cabeça e tu, né? Ferirá o calcanhar. Olha, meus irmãos, aqui foi a grande chance. A situação desse primeiro homem aqui, uma situação que precisava de ser obediente a Deus, de voltar-se para Deus. O segundo homem, não é? O segundo homem, Jesus, né? Que nós vamos ver aqui mais na frente. Mas ainda sobre o primeiro homem, não é? Acontece o segundo julgamento. Qual é o segundo julgamento? Antes era promessa, agora que ele veio, quem crê que ele veio é o Salvador, está salvo, não é? Então, amados, será anulada a sentença de condenação eterna, como foi anulado para quem creu na velha dispensação, e como creram no dia que Jesus veio, e como cremos depois que ele veio, nós temos a oportunidade, amados, de ter a anulação da nossa sentença que Adão nos deu. Em Cristo Jesus fomos perdoados e a graça dele nos deu a chance, né? Amado, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse é o julgamento de Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15. Esse é o julgamento final. Esse julgamento final está para vir. Mas, por enquanto, existe o julgamento de Deus no ar. Quem crê, está lá em João 3, verso 36. Quem crê, será salvo. Quem não crê, está condenado. Então está aí o tribunal da agora. Se das pessoas incrédulas aqui, estavam pregando o tribunal para eles. Né? Porque ele estava aqui que não é crente, ele estava ouvindo. O tribunal aqui instalado de Cristo. Jesus, que é o tribunal? É Jesus, é o Evangelho é a justiça, né, que fez a justificação do homem pela fé. Isso é fantástico, irmãos, né? Bem, irmãos, o Senhor Jesus, vamos falar agora sobre ele, falando sobre o homem perdido, o primeiro homem, vamos falar sobre o segundo homem, Jesus, né? Ele foi a promessa maravilhosa que Deus teve e chegou no homem, o primeiro homem que pecou, primeiro homem, e disse: você que pecou, ele vai levar todos os seus descendentes para o erro. Vem um que vai lhe ajudar, vem um que vai lhe perdoar, nascido de vocês, da carne, né, e do Espírito. Você será salvo por ele. Creia, sua família se redima, que o mundo não teria sido tão ruim assim. E ele teria vindo muito antes, né? Meus irmãos, Jesus Cristo é o quê? É o cabeça da nação do perdão e da graça. Adão é o cabeça do pecado e
e da condenação eterna. Jesus, como cabeça da nação dos salvos, dos perdoados, dos alcançados pela graça de Deus, irmãos, o Senhor Jesus, portanto, foi a promessa. Olha, amados, Jesus Cristo veio ao mundo para o cumprimento da promessa. Está lá em Gálatas 4:4, que é que diz? Na plenitude do tempo, ele veio, nascido de mulher, humano, homem, como foi o homem Adão, que Deus pegou um boneco lá e soprou o boneco de barro e tornou ele um homem, que Deus o formou. Jesus veio dessa formação de Eva, veio dessa costela e Jesus Cristo veio, amados. Que coisa fantástica, né? Meus irmãos, no mundo, irmãos, ele cumpriu a sua missão, a justiça do Evangelho, amados, para trazer a salvação para o homem. Marcos 1, verso 14 e 15, saiu Jesus depois que saiu do deserto, foi pelos sítios, pelas cidades, anunciando o reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. O que é o tempo cumprido? A promessa que foi feita a Adão se cumpriu. A promessa, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus agora, onde o homem pode se redimir, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só precisa disso, irmão. Que coisa fantástica, bênção, né? Nós não podemos calar, amados, né? E veja, amados, a profecia deste homem, segundo homem, chamado Jesus, Adão, segundo Adão, Jesus, esse homem que é da geração da nação, do perdão e da graça, meus irmãos, ele profetizou sobre o julgamento final. Está lá em Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, que ele disse: e o Senhor naquele dia estabelecerá o seu tribunal e colocará uns à direita e outros à esquerda, e então fará o veredicto final. Depois ele conta uma historiazinha, antes de fazer o julgamento. Antes do verso 46 ele conta uma historiazinha. Não é a historiazinha que eu conto aqui, Dedé, mas é a história que ele diz: olha, os salvos são aqueles. Aí ele diz: tive fome e me deram de comer. Estava nu, me vestiste. Estava sem casa e me deu uma casa. E aí ele começa a dizer cada coisa. Agora, estes são os que herdarão o reino de Deus, novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. E ele conta aqui também: os que serão jogados aonde? Né? No lago de fogo. E o texto é claro, onde ele haverá de arder no tormento eterno. Porque tive preso, não me visitaste, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. Fantástico, irmãos. Essa é a bênção, irmãos, né? Então o homem teve ou não teve, irmãos? Desde Adão até Jesus, todas as oportunidades. Não há desculpa, irmãos. Não há desculpa, não é? Porque a anulação da sentença estava no homem crer e obedecer a Deus, né? Amados, o julgamento para o homem se ver livre da condenação e morte eterna, irmãos, do primeiro homem, Adão, quando o homem teve toda a oportunidade de crer na promessa da salvação, irmãos, através do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, não é? Através da vinda do Senhor Jesus, para fazer a redenção do homem e trazer o lenitivo, trazer a solução, trazer, amados, as boas novas da salvação, para libertar o homem do pecado, meus irmãos, né? Esta é a grande chance que o homem tem, que nós já tivemos, de ter crido em Jesus Cristo, né? Amados, a cada momento que o homem, amados, ouve o Evangelho, pelo evangelismo pessoal, quem entra numa casa, dá um folheto, prega, no culto, seja lá onde for, o homem está tendo a chance de quê? De ouvir o quê? A justiça de Deus, o Evangelho, de ouvir Jesus Cristo e poder crer na sua vida para ser salvo, amado. Amados, o homem recebe o perdão pela graça de Deus, irmãos, não é?
de Deus em Jesus Cristo para ser salvo, para herdar a herança eterna, como já acabei de dizer, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Meus irmãos, eu quero concluir com as seguintes aplicações. Primeira aplicação: o juízo de Deus, irmãos, tanto da desobediência do primeiro homem que pecou e recebeu a condenação eterna, direta de Deus, irmãos, né? Os homens continuam condenados do mesmo jeito, não mudou nada, só muda se ele ouvir a voz do Evangelho e crer, amados, só isso. Os que se tornaram justos, os que creram, conforme o texto que nós lemos, irmãos, todos que verdadeiramente creram na palavra de Deus, irmãos, eles receberão no seu coração, pela fé, a presença do Espírito Santo, e ele haverá de declarar: eu creio em Deus. Fantástico, né? Outra aplicação, amados, né, para você: o tribunal de Jesus Cristo, como acontecerá por ocasião, irmão, da volta de Jesus, ele homologará, irmãos, a todos que creram através da sua palavra, que o Evangelho os salvou, os levou ao perdão, à anulação da condenação e poder do tribunal de Cristo ser participantes, mas com o privilégio de estar lá para ouvir a voz do Senhor: vinde bendito de meu Pai, toma posse no lugar para a eternidade. Eu quero concluir com uma historinha. Amados, havia dois grupos separados, né? De um lado era o grupo de Deus, né? Os anjos, os crentes, que estavam tudo do lado, estou falando aqui, uns à direita, outros à esquerda, uns à direita. E do lado esquerdo estava o diabo. E no meio tinha um muro. E o jovem estava em cima do muro. Aí os crentes diziam: esse é meu filho, venha para Jesus, aceite Jesus, creia no poder de Deus, você vai ser salvo, vai ser libertado, venha, venha. E aquilo incomodou aquele jovem. Um bom tempo que ele estava ali em cima do muro, aquele grupo insistindo, né? Desça, venha para cá, você terá a vida eterna, venha para cá, você será salvo, o Evangelho da salvação, o poder de Deus. E aquela insistência grande, o jovem olhou para o outro lado esquerdo e viu aquela tranquilidade. E o Satanás lá na cadeira se balançando. E o jovem perguntou: ei, Satanás, eu estou aqui intrigado com o negócio, né? Esse grupo daqui, do lado de Deus, está me chamando o tempo todo. E o senhor aí, com o seu povo aí, tudo numa boa, não me chama? Ele disse: meu jovem, eu não preciso lhe chamar. O lugar que você está em cima do muro, ele também é meu. Meus irmãos, essa ilustração do tesouro de ilustrações eu achei muito adequada para nós pensarmos aqui um pouco. O mundo está aí, o lado direito está pregando o Evangelho com muita luta e poucos estão ouvindo a palavra. Do lado de cá, até crentes estão fazendo show agora, né? Chega o show dos crentes até de madrugada, né? Aí nos grandes clubes, né? E o mundo está aí, os estádios de futebol, coisas efêmeras e passageiras, mundanas, está cheio, está até brigas e mortes. Tudo de dinheiro envolvido, falcatrua, todo tipo de coisa. Futebol, voleibol, basquetebol, e todo tipo de diversão mundana está aí. Sem contar, amado, no mundo da perdição, das drogas, das festas que por aí acontecem, festas que são do mundo. Então, amado, quem está com Jesus está clamando o Evangelho, não é? Venha ouvir o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Você vai herdar a glória de Deus, e o diabo lá só enganando os outros. Que possamos anunciar o Reino de Deus para essas pessoas, né? Para esses jovens que estão na dúvida e não sabem para onde ir. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?